Meus queridos, vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o ensino fundamental sexto ano, hoje com artigo e numeral. O que é o artigo? Vamos lá? O artigo é aquela palavra variável que vai vir antes do substantivo. Ou seja, ele determina que aquela palavrinha que está na frente dele é um substantivo. E vai ser variável, ele vai poder variar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Primeiro, o artigo nos indica se o substantivo é masculino ou feminino, singular ou plural, como eu já havia falado. Ele dá sempre ao substantivo uma ideia definida ou indefinida. Quais são os artigos definidos? Vocês se recordam? Aí estão eles: o, a, os, as. E os indefinidos? Quem se lembra? Sem olhar aí para ler, vamos lá? Fecha os olhos. Quem se lembra? Uma, uns, umas. Isso aí, muito bem, vocês conseguiram lembrar. Vejam aí alguns exemplos. O aluno estudou para a prova, as meninas subiram na árvore, um homem chamou no portão, um homem qualquer, não sei quem foi, umas meninas, também não sei quem são essas meninas, ficaram conversando o tempo todo na praça. Ele viu uns rapazes correndo pela rua sem motivo aparente. Então, essas palavrinhas aí em destaque são os nossos artigos. O artigo, ele vai combinar ou ele vai se contrair com a preposição. Vejam aí como eles ficam. Na primeira coluna nós temos as preposições. Na segunda, os artigos, definidos e indefinidos. As combinações, que estão aí na terceira coluna, elas só são feitas com o artigo o e a preposição a. Vejam aí, a mais o, ao. Ou no plural, aos. Agora, os artigos, quando se juntam às outras preposições, eles formam as contrações que estão no quadro aí, na última coluna. Exemplo, quando o artigo a se junta com a preposição a, forma a com o sinal grave, também conhecido como crase. Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, quando estivermos falando de regência. Então, fiquem tranquilos. A preposição de, quando se junta ao artigo, fica do ou da, singular ou plural, e assim por diante. Aqui é um pouquinho diferente, é a preposição por, que vira pelos. Né? Porque aí vocês estão vendo aí o pedacinho per, a palavrinha per. Per é uma palavra em latim que originou a preposição por. Então, per mais o vai dar pelos ou pelos, pelo ou pelos, né? Singular ou plural. Continuando aí. Aí nós temos as classificações dos numerais, que eles podem ser ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. Os cardinais indicam a quantidade exata dos seres, R$90, 5 crianças. Os ordinais indicam a ordem que os seres ocupam numa série, a primeira vez, segundo capítulo, primeira guerra e assim por diante. Os multiplicativos indicam aumento proporcional. Houve o dobro de acidentes.
Ela tirou o dobro da nota do bimestre passado. Os fracionários indicam divisão, ou seja, as frações da unidade. 1/3 dos alunos fez prova final. Então, esses são os numerais, né? Como eles são classificados. Vejam aí um quadro que tem aí alguns numerais, né? Para que vocês possam fixar bem. Nós temos aí os numerais romanos e os numerais arábicos. Os romanos, vocês estão vendo aí, né? O 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os cardinais, os arábicos, perdão, aí representados. Os cardinais é quando a gente escreve 1, 2, 3, 4, 5, né? 6. Ordinais, os fracionários, hora escrita dos fracionários, meio, terço, quarto, quinto, sexto, os multiplicativos. Vocês têm essa listinha lá na apostila de vocês. Então, é uma listinha bem maior, eu quis só colocar uns exemplos aqui. Vamos ver agora os numerais coletivos. O que são esses numerais coletivos? Eles indicam um conjunto de coisas ou de pessoas que têm o mesmo valor de um substantivo. Vejam aí, ó. Comprei um par de tênis, ou seja, um conjunto de 2. Ganhei uma dezena de pipas, ou seja, ganhei 10 pipas. A década que não vejo, ou seja, tem 10 anos que eu não vejo. Dúzia, ganhei uma dúzia de flores, ganhei 12 flores. Ele já é centenário, ele já tem 100 anos, já juntou um conjunto de 100 anos. Então, os numerais coletivos, eles vão indicar um conjunto de coisas ou pessoas. Artigo ou numeral? Pintou a dúvida. E agora? O que fazer? Quem poderá me ajudar? Quem vai tirar essa dúvida da minha cabeça? Nós temos 2 pontos para nós descobrirmos se é um artigo ou se é um numeral. Se a intenção de quem fala é informar a quantidade, temos o numeral. É numeral quando a gente também pode usar as palavras apenas, somente, unicamente, único. Se a gente pode trocar por uma dessas palavras ou juntar uma dessas palavras, então nós temos um numeral. Pedro tem um caderno para todas as matérias. Pedro tem um único. Pedro tem apenas um. Pedro tem somente um. Entenderam? Então, aí ele quer dizer que Pedro tem um caderno e não tem 2. Segundo pontinho, se a intenção é falar de um modo geral, sem definir ou individualizar o substantivo, é artigo indefinido. Lembra do exemplo lá dos slides passados? Um homem bateu no portão. Então, não sei quem é o homem. É um homem qualquer, de um modo geral. Então, é um artigo indefinido. É artigo quando podemos usar as palavras certo ou qualquer. Então, certo homem bateu no portão. Achei um caderno no banco do metrô. Achei um certo caderno no banco do metrô. Então, nós temos aí um artigo indefinido. Deu para vocês tirarem a dúvida? Que bacana! Isso aí. Vamos continuar aí para o nosso último slide de hoje. Leitura dos números romanos. Nós temos aí a numeração romana, que às vezes nos traz um pouquinho de dificuldade. O que são os números romanos? Eles vão indicar um título de nobreza,
etapas, séculos, capítulos e parte de uma obra. Mas atenção! Quando a gente vai falar de 1 até 10, lemos os algarismos romanos como numerais ordinais. Veja um exemplo aí abaixo. João I, século I, João X, século X, capítulo 2. Então, se está lá em algarismo romano, temos que ler, se for de 1 a 10, na forma ordinal. A partir do 11, lemos como cardinais. Então, olha, João 11, século 11, João 12, século 12, capítulo 13, João 23, século 20 e assim por diante. Não tenho mais essa dúvida, tá bom? Então, vamos escrever da forma certa e vamos ler da forma certa. Curtam o canal, se inscrevam, deixem seus comentários e até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Grande beijo em todos!